Olá, meus queridos, seja bem-vindo a mais um Estudo com Deus começando. Eu me chamo Kelly Picalho, eu moro atualmente no Pará, sou mato-grossense e tenho 35 anos, 2 filhos, sou casada e estou aqui para fazer a obra do Senhor. E esse canal aqui, ele já vai fazer 3 anos levando a palavra de Deus, proclamando aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, e nós estamos fazendo um estudo da palavra de Deus, onde nós começamos pelo livro de Paulo, ali pelas cartas de Paulo, do Novo Testamento, nós passamos por todas as cartas, a partir de Atos até Hebreus. Mesmo não tendo a certeza de que Hebreus foi escrito por Paulo, ainda assim nós fizemos ali Hebreus, foi muito maravilhoso. E o Senhor nos deu a direção de agora começarmos Provérbios. Nós já estamos no capítulo 8. Lembrando que esse estudo, ele não é um estudo teológico, não é um estudo com uma mestre da palavra, eu sou somente uma leitora da palavra de Deus, que estou trazendo algo de Deus para você. Se você buscar aqui ensinamentos que possam, um estudo que possa ser teológico, que tem ali fundamentos das palavras em grego, em hebraico, você não vai encontrar isso aqui. Porque aqui realmente é algo muito simples, muito guiado pelo Espírito Santo de Deus, é para trazer uma simplicidade da palavra para você, somente para te motivar. A intenção desta obra aqui, desse estudo com Deus, é te motivar a ler a palavra de Deus, é fazer você compreender que a palavra de Deus ela é mais simples do que você pensa, se você usar a única ferramenta que você consegue usar para poder discerni-la, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? E é isso. Então, eu gostaria de te convidar a mais um dia estar aqui lendo junto comigo, abrindo sua Bíblia agora neste momento em Provérbios capítulo 8, a partir do capítulo 8, versículo 14 em diante. Amém? Mas antes de tudo, eu gostaria de te convidar a curtir o nosso vídeo, porque cada vez que você curte, o YouTube percebe que é relevante este vídeo e leva para frente, alcança mais vidas. Eu te convido também você hoje a prestar muito bem atenção em cada versículo que a gente ler. E eu quero que você escolha um versículo que te chamou a atenção, que te marcou. E você escreva aqui nos comentários qual você mais gostou. Gostaria muito de saber, e coloca junto da onde você está assistindo. Porque eu quero perceber, eu quero ver se você realmente está prestando atenção aí, se você está aprendendo a palavra de Deus comigo. Amém? Se inscreva no canal, ativa o sininho e que você possa, em nome de Jesus, aprender um pouquinho comigo, como eu tenho aprendido um pouco com você aí. Amém? E bora para a nossa leitura de hoje, mas sem nos esquecer do nosso amado professor, o Espírito Santo de Deus. Vamos orar, convidando ele para estar ao nosso lado, nos ajudando nessa leitura mais uma vez. Amém? Então, feche seus olhos neste momento e vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez te agradeço, ó Pai, porque estamos aqui reunidos em Teu nome. Coloco diante de Ti a minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo neste momento em Tua presença. E eu peço, ó Deus, que a Sua palavra venha nos libertar, ó Deus, e nos santificar. Que a Sua palavra venha nos transformar dia após dia. Que o Senhor abra nosso coração e nossa mente, nosso discernimento e entendimento da compreensão da Tua palavra. Senhor, ative em nós, Pai, em nome de Jesus, o Espírito da revelação do Senhor. Amigo e amado professor Espírito Santo de Deus, nos faz discernir e compreender a palavra do Senhor, que ela alcance o mais profundo da nossa alma, nos libertando, curando e transformando, e que ela faça morada nos nossos corações e dê frutos na nossa vida, em nome de Jesus. E amém, e amém. E bora para a nossa leitura de hoje. Amém? Provérbios, capítulo 8, versículo 14 em diante. Que diz assim: meu é o conselho e a perfeita sabedoria. Eu sou o entendimento, eu tenho força. Aqui Deus está sendo personificado, né, pela própria sabedoria, ele está falando dele próprio. Meu é o conselho e a perfeita sabedoria. Eu sou o entendimento, eu tenho força. O conhecimento, ele é poder. Ele é força. Aquele que tem o conhecimento verdadeiro tem poder nas mãos. Amém? Continuando aqui no versículo 15. Por mim reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por mim príncipes governam e nobres todos os juízes da terra. Eu amo aqueles que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Versículo 17. Quando fala que os que me buscam cedo me acharão, cedo ali, né?
Pode-se entender ali bem de madrugadinha, bem cedinho. Isso significa o quê? Que tudo aquilo que realmente importa, aquilo que nos custa, aquilo que quanto mais vale, mais custa, perdão. Então, quanto mais você ama o dono da sabedoria, a própria sabedoria que é o Senhor, mais você vai renunciar, abdicar de certas coisas para estar com o Pai. E isso é honrado diante de Deus. Então, quando você abre mão do seu sono, que é algo tão precioso, para estar com o Senhor, buscando Ele de madrugada ou muito cedo, quando dizem que cedo a gente pode também subentender tudo isso, isso significa que você está dando mais valor ao conhecimento do Pai, à sabedoria de Deus, ao próprio Deus e à sua sabedoria, do que ao seu próprio sono. E isso, o Senhor honra o seu sacrifício, a sua renúncia. Então, todos aqueles, se você prestar atenção na história dos grandes avivalistas aí que houve na terra, os grandes homens e mulheres de Deus, eles sempre levantam de madrugada para encontrar o Senhor. Eles sacrificam ali o seu sono para estar com Deus. E ali o Senhor os honra, entregando grandes revelações e a sua presença sendo manifesta na vida deles e através da vida deles de forma sobrenatural. Então, sim, aqueles que buscam Ele de madrugada, muito cedo, cedo, como diz aqui, o acharão. Amém? Continuando aqui no versículo 18. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e a justiça. Meu fruto é melhor do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. E o meu rendimento mais do que a prata escolhida, versículo 20. Guio pelo caminho da justiça no meio das veredas, para que eu faça herdar bens àqueles que me amam e encherei seus tesouros. 22. O Senhor me possuiu no princípio de seu caminho, antes das suas obras antigas. Antes das suas obras antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando não havia profundidades, fui gerada. Quando não havia fontes abundantes de água, antes que os montes fossem estabelecidos. Antes das colinas eu fui gerada. Enquanto ainda ele não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo, versículo 27. Eu estava lá, quando ele preparou os céus, quando ele traçou um círculo sobre a face do abismo, quando ele estabeleceu as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo, versículo 29. Quando ele assinalou ao mar ao seu decreto para que as águas não transpassassem o seu mandamento. Quando ele determinou os fundamentos da terra, então eu estava junto a ele, como um criando com ele. E eu era diariamente o seu deleite, regozijando-me sempre diante dele. Então a sabedoria, ela estava presente lá no começo do mundo, lá quando tudo foi feito na criação. Tudo isso que nós citamos aqui, ela estava presente, ela estava junto dele, ela estava com ele. E aqui em algumas partes de Provérbios, encara a sabedoria como se fosse uma criança criada por Deus. Ou o próprio Deus, ele personifica Deus como uma pessoa. Em outros textos, ele coloca como se fosse um atributo de Deus a sabedoria, como se fosse uma ferramenta do Pai para criar as coisas, para fazer e para reger o universo. Então, Provérbios, ele tem muitas nuances e é muito, muito, muito rico esse livro. É claro que se você ler humanamente, você não vai compreender o tanto que ele é perfeito, mas quando você vai através do Espírito Santo de Deus lendo sobrenaturalmente essa palavra, meu amigo, não tem como você não se deslumbrar com tanta sabedoria, de maneiras tão diferentes, sendo nos revelada de forma sobrenatural. Amém? Bora continuar aqui então. Versículo 31. Regozijando-me na parte habitável na sua terra, de sua terra. E meus deleites estavam com os filhos dos homens. Agora, pois, ó filhos, ouvem-me, porque abençoados são aqueles que guardam os meus caminhos. Versículo 33. Ouvi a instrução e sede sábios, não rejeiteis. Abençoado é o homem que me ouve, vigiando diariamente aos meus portões, esperando as ombreiras das minhas portas. Porque o que me encontrar, encontrará a vida e obterá o favor do Senhor.
Mas aquele que pecar contra mim arruinará a própria alma. Todos aqueles que me odeiam amam a morte. Todos aqueles que odeiam a sabedoria, ele procura a morte, ele ama a morte. Amém? Capítulo 9 em diante, que tem como título O Caminho da Sabedoria, versículo 1, que diz assim: A sabedoria edificou sua casa, já lavrou seus 7 pilares. Quando fala 7 pilares, tem aqui muitas interpretações sobre isso. Alguns falam que está se referindo aqui aos 7 dons do Espírito, 7 Espíritos de Deus que é falado ali em Isaías 11:2. Alguns falam que 7 é o número da perfeição de Deus e Deus é a sabedoria, então está se referindo a Deus. Outros também falam do 7 aqui, quando fala 7 pilares, está se referindo aos 7 dias da criação. Então cada um tem uma interpretação em cima desses 7 pilares e cabe a você orar e buscar do Senhor uma direção, o que ele quer dizer, porque meu irmão, como Paulo disse, a palavra tudo é aproveitável. Se tá aqui, é porque de alguma maneira tem algo para te dizer. Só basta nós buscarmos no Senhor a revelação plena disso. Amém? Continuando aqui no versículo 2 do capítulo 9. Já matou seus animais, misturou seu vinho, e já preparou a sua mesa, já enviou as suas criadas. Ela clama dos lugares mais altos da cidade. Quem quer que seja simples, que se volte para cá. Quanto àquele que carece de entendimento, ela diz: Vem, come do meu pão e bebe do vinho que eu tenho misturado. Aquele que reprova o escarnecedor adquire vergonha para si, e o que repreende o homem ímpio adquire para si uma mancha. Versículo 8. Não reproves o escarnecedor para que ele não te odeie. Repreende o homem sábio e ele te amará. Versículo 9. Dá instrução ao homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensina o homem justo e ele aumentará em entendimento. Aqui no versículo 8 diz que se você reprovar o escarnecedor, que é o zombador, ele vai te odiar. Se você repreender o sábio, ele vai te amar. Todo aquele que é sábio, ele ama a repreensão. Ele pode ser que ele não ame, mas ele aceita em bom tom, com bom tom, humildemente a repreensão e a disciplina, porque ele sabe que assim ele adquire mais sabedoria. É através da disciplina, do ensino, da instrução que ele cresce um pouco mais em sabedoria. Mas o tolo, o orgulhoso, que não quer aprender, que acha que já sabe tudo, que não aceita, que muitas vezes, eu não sei tudo, esse ele odeia a repreensão e ele passa a odiar aquele que o repreende. Mas aquele que ama a sabedoria e tem sabedoria, é sábio, ele ama crescer, ele ama aprender. Então quando alguém vem repreendê-lo, vem dizer para ele, está errado isso, é assim, assado, ele escuta humildemente. Ele ouve aquilo, ele aprende com aquilo, ele coloca em prática aquilo. Esse é um homem sábio, ele ama a instrução. Amém? Versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Mais uma vez aqui, falando, repetindo aqui que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É como se fosse o carro-chefe aqui de Provérbios. É a chave de Provérbios aqui, essa frase, Então se encontra em muitos versículos aqui falando a mesma coisa, amém? Versículo 11. Porque por meu intermédio, teus dias serão multiplicados. Perdão, irmãos, eu tô assim, com a garganta meio querendo, inflamar, e tem hora que dá um pigarro aqui. Enfim, vamos começar novamente, versículo 11. Porque por meu intermédio, teus dias serão multiplicados, e anos da tua vida se aumentarão. Se fores sábio para ti, serás sábio, mas se escarneceres, no caso, se for um zombador ou zombar, somente tu suportarás. Versículo 13. A mulher tola, ela é espalhafatosa, ela é simples e nada sabe. Quando fala espalhafatosa,
é o mesmo que barulhenta, sem descrição, é aquela mulher, sabe, bagunceira, fala alto, que passa vergonha no marido ali com a bagunça, ela não tem descrição em nada, na forma que fala, no jeito que age. Então aqui fala que a mulher tola, no caso a sem juízo, ela é sem descrição, ela é barulhenta. E ainda diz, ela é simples. Quando diz simples, está se referindo à ignorância, ela é ignorante. E ainda diz, e nada sabe. Então, aquela que é tola, ela é sem descrição, espalhafatosa, como fala aqui, no caso, barulhenta, bagunceira, e ainda é ignorante, não tem conhecimento, ela é sem vergonha ali mesmo, e não tem descrição. Amém? Versículo 14. Porque ela se assenta à porta de sua casa, sobre uma cadeira nos lugares altos da cidade, para chamar os passageiros que andam correto em seus caminhos. Em seus caminhos. Em seus caminhos, perdão. Versículo 16. Quem é simples se volte para cá, e quanto àquele que carece de entendimento, ela lhe diz. Quando ela fala quem é simples, é aquele ignorante, é aquele, o tolo mesmo. E ela continua no versículo 17, as águas roubadas são doces, e o pão comido em secreto é agradável. Mas ele não sabe que os mortos estão lá e que seus convidados estão nas profundezas do inferno. Quando ela fala que as águas roubadas são doces e o pão comido em secreto é agradável, ela está oferecendo a caminhar mal. Ela está dizendo que aquilo que é desonesto, por exemplo, quando ela fala águas roubadas são doces, ela está dizendo que o que é desonesto, o que é roubado é gostoso. Ela ainda diz, o pão comido em secreto é agradável. Aquilo que é escondido, que é feito em secreto, no caso fazendo o que é errado, é agradável. E essa é a mulher tola, a mulher insensata, é a mulher, também pode se colocar o homem também é a mulher insensata, o homem ou a mulher ali é tolo e tola, eles têm esse princípio. Eles estão ali perdidos nesse princípio errado, ali achando que é doce aquilo que se rouba, que é gostoso aquilo que é secreto. E a hora que ela leva muitos à morte, como diz no versículo 18 aqui. Mas ele não sabe que os mortos estão lá e que seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então ele não sabe que isso aqui ela está convidando para a morte, na verdade. Amém? Capítulo 10. Tem como título os Provérbios de Salomão, versículo 1. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho tolo é peso de sua mãe. Quando fala filho tolo, é o filho insensato, é o filho insensato, é o filho sem juízo. E quando fala aqui é o peso da sua mãe, é a tristeza da sua mãe. Então ele está falando que o filho sem juízo, o filho tolo, o filho, né, que não tem cabeça, ele é a tristeza para sua mãe. Amém? Versículo 2. E os tesouros da perversidade de nada lucram, mas a justiça livra da morte. Todo aquele que quer adquirir riquezas através da injustiça, da impiedade e da maldade, ele só acha que está lucrando alguma coisa através disso. Mas na verdade, o benefício ele não encontra. Só traz destruição para a sua vida. Perdão, é o picarro aqui. Só traz destruição para sua vida, só traz morte para sua vida. Ele só perde com isso tudo, ele só tem percas, ele perde a sua dignidade, a sua honestidade, o seu caráter, a sua alma, buscando uma riqueza através daquilo que é mal, daquilo que é desonesto, daquilo que é injusto, através daquilo que desagrada ao Pai. Então aqui fala no versículo 2, os tesouros da perversidade, no caso, o dinheiro, no caso, a riqueza da perversidade, da maldade, de nada lucram.
não obtém lucro, não tem benefício, só traz coisas ruins para sua vida. Pode ser que eles não percebam isso de cara, mas lá na frente eles vão se dar conta que nada valeu, tudo que eles fizeram. Amém? Parando por aqui, nós continuamos no próximo vídeo, a partir do capítulo 10, né? Continuando no capítulo 10, versículo 3 em diante. Lembrando você, mais uma vez, curte, comente, se inscreva no canal e ative o sininho. Todo sábado e segunda nós temos vídeo no canal e que você possa colocar para mim, eu gostaria de convidar de novo, coloque para mim nos comentários qual foi o versículo que te marcou, que fez você assim, nossa, foi uma revelação de Deus. Coloca aí o versículo e depois você coloca do lado de onde você está assistindo, que eu quero muito saber aonde está atingindo os meus vídeos, amém? Fica com Deus, até o próximo vídeo, obrigada pela sua presença até aqui e até lá, em nome de Jesus.